So Romans 5:1-11. Então Romanos 5:1-11, Verse 1 says, o verso 1 diz, and I'm reading what we call the New Living Translation. e eu estou lendo aqui o que a gente está na tradução NVT. Therefore, Tendo sido, means that it's therefore something. isso significa tendo sido, pois, algo que aconteceu após. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Somebody say by faith. Alguém diz pela fé. By faith. Pela fé. Yes. Sim. So it is by faith that we recognize that we have been made right in God. Então é pela fé que nós reconhecemos que nós somos feitos justos diante de Deus. Amen. So you have to understand you have been made right in God. Então você precisa entender que você foi feito justa diante de Deus. But by faith. Mas pela fé. Faith is the substance of things hoped for. Fé é aquilo, a esperança daquilo que nós aguardamos. And the evidence of things that are not seen. E a evidência das coisas que nós não conseguimos enxergar. That means you might not always feel right in God. Isso significa que talvez nem sempre você se sinta justa com Deus diante dele. And certain circumstances might take place in your life. E algumas situações podem acontecer na sua vida That will try to distract you. que vão tentar te distrair To live in the fullness of who you are. para viver na plenitude de quem você é. But I've come tonight Mas eu vim essa noite to shake you para te balançar and to say, e para dizer: every morning when you wake up, cada manhã quando você se levantar, you will say, você dirá: I have faith. eu tenho fé. And by faith, E pela fé, I am right in eu God. sou justa diante de Deus. fé. Pela fé. Meu Deus, the Bible is so beautiful. A Bíblia é tão linda. It has so many wonderful things. Tem tantas coisas incríveis. And I tell people it's better than Lord of the Rings. E eu falo para as pessoas, é melhor do que Senhor dos Anéis. É verdade. It's better than some movies we watch. É melhor até do que alguns filmes que a gente assiste. If you really get into your word, Se você entrar na sua palavra, you'll see God in so many different ways. você vai ver Deus de maneiras tão diferentes. Let's keep reading. E vamos continuar lendo. So we have peace with God. Então nós temos paz com Deus. Who do you have peace with? Com quem que você tem paz? Deus. Oh, you're paying attention. Você presta atenção. Muito bom. So we have peace with God. Então nós temos paz com Deus. Why? Por quê? Because of what Jesus Christ our Lord has done for us. Por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Salvador, fez por nós. He already did it. Ele já fez. So we have peace Então nós temos paz with God. com Deus. So when the enemy comes in like a flood, Então quando o inimigo vem como enchente, because you're right in God, porque você é justa diante de Deus, by faith, pela fé, I have peace. eu tenho paz God. com Deus. Somebody's going to get it. Alguém vai entender isso aqui. Maybe you have not had peace this week, Talvez essa semana você não teve paz, but the word itself is prophesying mas over a you. palavra está profetizando sobre você. You're right in God Você é justa com and you have Deus peace e você with tem God paz com Deus because of what Jesus Christ did for us. por conta do que Jesus Cristo fez por nós. He already did it. Ele já fez. Watch this, verse 2. Olha para isso no verso 2. Because of our faith. Por meio de quem? Because of our faith. Por causa da nossa fé. Meu Deus! Are you telling me Você está falando para mim que a tua fé, your faith a tua fé can change things? pode mudar as coisas? Because of our faith. Por causa da nossa fé. Christ has brought us into this place of undeserved privilege.
por quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, agora a qual estamos firmes. Where we now stand. Nesse lugar onde nós nos levantamos. We now stand. Agora nós somos levantados. And we confidently and joyfully look forward to sharing God's glory. E nós com confiança nos gloriamos em compartilhar a glória de Deus. What are your gifts? What are your talents? Quais são os teus dons? Quais são os teus talentos? What has God called you to? O que é que Deus te chamou para fazer? What are your passions? Quais são as tuas paixões? What can you not sleep about? O que é que você perde o sono por isso? Because you're so excited Porque about você it. está tão animada por isso. Meu Deus. But Mas you can stand você pode se levantar and be confident e ter confiança and joyfully look e forward com alegria esperar e ter expectativa to sharing God's para glory compartilhar a glória de Deus through your gifts and your talents and your passion. através dos teus dons, dos teus talentos e das tuas paixões. It doesn't matter how old you are. Não importa o quão velha você é, It doesn't matter how young you não are. importa o quão jovem você é, By faith, pela fé you have been positioned with God. você foi posicionada com Deus. Verse 3. Verso 3. So we can rejoice. Então nós podemos nos gloriar. Say, I can rejoice. Diga, eu posso me gloriar. I can be happy. Eu posso ficar feliz. Muito feliz. When we run into problems and trials. Quando nós passamos por tribulações e desafios. Let's be honest. Who's happy when they run into? Vamos ser só honestos aqui um pouco. Quem está Trials. feliz quando você está no meio de uma prova? Let's be real. Vamos ser real aqui. I know I need help in this department. Eu sei que eu preciso de ajuda nessa área. Jesus, help me. Me ajuda. Me ajuda. See, but the Word of God says Mas a palavra de Deus diz: we can rejoice too when we run into problems and trials. nós também nos gloriamos em tribulações e desafios. Why? Por quê? For we know that they help us develop endurance. Porque sabemos que a tribulação nos ajuda a produzir perseverança. So I just want to say congratulations. Então eu só quero dizer meus parabéns. You've been tested to endure. Você foi testada para aguentar. You've been tested to endure. Você foi testada para aguentar. The thing is, A coisa é, when you understand these things, this principle, quando você entende essas coisas, esse princípio, by faith, pela fé, your emotions as tuas emoções will not overtake you. não vão te dominar. They will be the roadmap Eles vão ser apenas um guia to get you to para Jesus. te levar até Jesus. For you to know you will share in the glory of God. Para que você saiba que você vai compartilhar a glória de Deus. And these problems that you're facing, E esses problemas que você está enfrentando, the city of America, a cidade americana, God is saying, women, Deus está dizendo, mulheres, get se ready. preparem, Because now these problems and trials porque agora essas tribulações e esses desafios are developing endurance. estão trazendo para você perseverança. So the enemy cannot lie to you any longer. Então o inimigo não pode mais mentir para você. I can see him touching many of you. Eu consigo ver Jesus tocando muitas de vocês. The enemy can no longer lie to O you. inimigo não pode mais mentir para você. I've come to shut his mouth. Eu vim para calar a boca dele. You will not prophesy over yourself. This will always be this way. Você não vai profetizar sobre você mesmo, vai ser sempre desse jeito. No. Não.
you will say, I'm being built for endurance. Você vai dizer assim: eu estou sendo construída em perseverança. Because I'm not just here for one night. Porque eu não estou aqui apenas para uma noite. I'm here to endure. Eu estou aqui para I'm gonna be here for a perseverar. Eu vou estar while. aqui por algum tempo. Every city I go E into, cada cidade que eu entrar it will change the atmosphere. vai mudar a atmosfera. Why? Por quê? Because I am strong. Porque eu sou forte em Deus. Meu Deus! Isn't this good? Isso não é tão bom? See, I love the word of God. Eu amo a palavra de Deus. We got a while to go. Come on, let's A go. gente tem um deep. Let's pouquinho go. para ir. Vamos lá, David. Verse 4. Verso 4. And endurance develops strength of character. E a perseverança produz um caráter aprovado. This is who you are. Isso é quem você é. Many of us say, God, use me, use me, use me. Muitas de nós falamos: Deus me usa, me usa, me usa. God bless my business. Deus abençoa os meus negócios. God bless my family. Deus abençoa minha família. God bless my project. Deus abençoa os meus projetos. But God is asking you, Mas Deus está te perguntando: will you understand these principles quando você entender esses princípios, so you can grow strong para que você possa crescer and I can use you e eu possa te usar to change your family, para mudar a tua to change família, your business, para mudar o teu change your negócio, city, para mudar a tua to change your cidade, para children, mudar os teus filhos, because the Holy Spirit porque o Espírito Santo is inside of you. está dentro de você. And God wants to partner with E you Deus quer entrar em parceria com você, because you're a friend of God. porque você é uma amiga de Deus. And character strengthens, and character strengths our confident hope of salvation. E o caráter é aprovado a esperança da nossa salvação. And this hope will not lead us to disappointment. E essa esperança não nos decepciona. Say to yourself, I will not be disappointed. Diga para você mesmo: eu não serei decepcionada. No, I'm not. Eu não serei, Because I'm going to live by faith. porque eu viverei pela fé. I'm not going to just cry. Eu não vou só chorar. I'm going to cry and I'm going to Eu stand. vou chorar e aí eu vou me levantar. So this hope will not lead to disappointment. Então a esperança não nos decepciona. Why? Por quê? For we know Porque nós sabemos how dearly God loves us. que Deus nos amou. Because He has given us the Holy Spirit E por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, to fill our hearts with His love. para encher os nossos corações com o amor dele. And tonight, E essa noite, many of you muitas de are vocês going to feel the love of God. vão sentir o amor de Deus. And you're going to feel the Holy E Spirit você vai sentir o Espírito that is going to Santo, fill your heart with que love. vai encher o teu coração desse amor. And when we were utterly helpless, E quando nós estamos fracos e sem esperanças, Christ came at just the right time and died for us. Cristo veio no momento certo e morreu por nós. As sinners, Como pecadores, He died for us Ele morreu por nós at the right time. no tempo certo. Now, most people would not be willing to die for an upright person, Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. though some might be prepared and be willing to die for a person who was especially good to them. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Meu Deus, would you die for a stranger? Você morreria por um estranho, Especially one that sinned against you. especialmente alguém que pecou contra você, Someone who did you wrong. alguém que fez algo de errado contra você. But Jesus, Ai, Jesus, He came and He died Ele veio, Ele morreu for you por você, while you were in sin. enquanto você ainda estava em pecado. Verse 8. Verso 8. But God showed His great love for us Mas Deus assim demonstra seu grande amor por nós. by sending Christ to die for us Cristo morreu em nosso favor, while
while we were sinners. quando ainda éramos And pecadores. since we have been made right in God's sight, Como agora fomos justificados. how have we been made right? Como que nós fomos justificadas? Verse 9 says, by the blood of O Christ. verso 9 diz: pelo sangue de Cristo. Hallelujah. He will certainly save us from God's condemnation. Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus. Verse 10 says, Verso 10 diz: for since our friendship with God was restored by the death of his son, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados mediante a morte do seu filho, while we were still his enemies, enquanto ainda nós éramos os seus inimigos, we will certainly be saved through the life of his son. quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida do seu filho. Verse 11, Verso the 11 last verse. é o último verso. So now we can rejoice in our wonderful new relationship with God, Então também agora podemos nos gloriar no nosso novo relacionamento com Deus, because our Lord Jesus porque o Christ nosso Senhor Jesus Cristo has made us nos fez friends of God. amigos de Deus. Friends of God. Amigos de Deus. So what does it mean? Então o que é que significa ser amigo? Especially friends of God. Especialmente amigo de Deus. I don't know about you, Eu não sei você, but if I call you friend, mas se eu te chamo de amiga, that means you're loyal, significa que você é leal and I'm loyal to you. e eu sou leal a você. And God is loyal. E Deus é leal. Never leaves us. Ele nunca nos deixa. Sometimes we might feel alone. Algumas vezes nós podemos nos sentir sozinhos, Doesn't leave us. mas Ele nunca nos abandonou. There's guidance. Existe uma direção. Friends lead each other to the truth. Amigos lideram uns aos outros até a verdade. There's presence. Existe You presença. show up for your friend. Você vai e aparece ali no momento pro seu amigo. There's sacrifice. Existe sacrifício. Jesus literally gave everything. Jesus literalmente deu tudo. There's listening. Existe uma escuta. God hears our conversation Porque to him. Deus escuta as nossas conversas com Do Ele. you have a friend Você tem uma amiga that you might go to coffee, que você pode tomar um café invite them to your house, e convidar ela para sua have casa pão de queijo, e tomar um pão de queijo, um café. and they only talk. E aí ele só fala. And you're sitting like, meu Deus, E você está sentada tipo, meu Deus, can I say something? eu posso falar alguma coisa? There's conversation Existem conversas back and forth. que vão e vêm. This is the relationship E essa é a relação desire que Ele deseja with you. com você. There's encouragement Existe encorajamento and there is honesty. e existe sinceridade. In John 15:15, Em João 15:15 it says, I no longer call you servants. diz: já não mais chamo vocês de servos, I have called you friends. eu os chamei amigos. Tonight somebody's about to graduate. Essa noite alguém está sendo graduado. I'm not just serving Eu God. não estou só servindo a I have Deus. graduated Eu to have graduei conversations with para ter Him, conversas com to Ele, know who I para am, saber quem eu to sou, understand para entender that Christ died for que me. Cristo morreu por mim. So by faith, Então, pela fé, I look forward eu consigo olhar para to sharing the frente glory of God. e mostrar a glória de And now I Deus. E graduate. agora eu sou I graduada. think differently. Eu penso diferente. Because I'm a friend of God. Porque eu sou uma amiga de Deus. You are a friend of God. Você é uma amiga de Deus. É verdade. You're a friend of God. Você é uma amiga de Deus. So Então, I
want you to also know that God chooses unlikely people to partner with. Eu quero que vocês também saibam que Deus escolhe as pessoas improváveis para Ele entrar nessa parceria. I can go through a long list, Eu posso entrar numa lista bem grande, but God specifically told me mas Deus especificamente me falou to share a short story of Rahab. para compartilhar a história bem curta de Raabe. In the Bible, Na Bíblia, in Joshua 2, em Josué capítulo 2, when you get your own chance, quando você conseguir no teu momento, I need you to read it. eu preciso que você leia Because I isso. believe God wants to speak to you in it. Porque eu creio que Deus quer falar com você nesse But capítulo. let me give you a brief story before I tell my story. Mas deixa eu te contar essa história curta antes que eu te conte a minha história. Rahab, Raabe, listen closely. olha, presta atenção. Rahab Raabe, was a Canaanite, I can never say Canaanite, ela era uma prostituta cananeia. and she was a prostitute. E aí ela era uma prostituta. She sold herself, Ela vendia a si mesma. and God chose E Deus escolheu to use her usá-la. because she made a decision. Porque ela tomou uma decisão. And somebody might be saying here, E alguém pode estar dizendo aqui essa noite: I'm not worthy, eu não sou digna. or how can God use me Como Deus poderia me usar? when my past have been the past, Com o meu passado do jeito que foi. and when I constantly think of different things. E quando eu constantemente penso em diferentes coisas. And I've come to tell you, E eu vim aqui para te dizer: God could use se Rahab, Deus pôde usar Raabe, who was living in Jericho, que estava vivendo em Jericó, a city that was about to be destroyed by the Israelites. uma cidade que estava prestes a ser destruída pelos israelitas. When 2 Israelite spies came to take over Jericho, Quando 2 espias israelitas eles foram espiar para poder tomar Jericó, Rahab decided to hide them in her house. Raabe decidiu escondê-los na casa dela. She did something bold that could have caused her to be killed. Ela fez algo que foi ousado, que poderia ter causado a sua morte. But she hid these spies to protect them. Mas ela escolheu os espias para protegê-los. And in Joshua 2 and 9 it says, E em Josué capítulo 2, verso 9 diz: she literally saw who God was. ela literalmente viu quem Deus era. And she understood who God was. E ela entendeu quem Deus era. And because of the testimony of God, E por causa do testemunho de Deus, because of the testimony of God, por causa do testemunho de Deus, she understood ela entendeu. and gave in E aí ela decidiu entrar to be used by God. nesse lugar de ser usada por Deus. Even though her past, Mesmo que o passado in dela, man's eyes, nos olhos dos did homens, not qualify her. não qualificavam ela. Somebody's life is about to change A tonight. vida de alguém está prestes a ser mudada essa noite. And as she decided to hide these spies, Enquanto ela decidiu esconder esses espias. in Joshua 2 and 9 she E says, Josué 2:9 diz: I know that the Lord has given you this land, eu sei que o Senhor lhes deu essa terra. and that is a great fear for all of us. E vocês nos causam um medo terrível. So all who live in this country are melting in fear because of you. Então todos os habitantes dessa terra estão apavorados por I causa de understand who você. your God is. Eu me entendi quem o seu Deus é. And she keeps talking. E ela continua falando. She begins to talk about how God is King of Kings. E ela I'm paraphrasing. começa a falar como Deus é assim, o Rei dos Reis. Eu estou parafraseando. And then E aí, she chose to say yes ela escolheu dizer sim to an idea a uma ideia that God placed in her que Deus colocou nela. because she gave Porque ela deu her eyes. os olhos dela To heaven. aos céus. Even though she was not born in covenant of an Israelite, Mesmo que ela não tivesse nascido na aliança que Israel she tinha, aligned herself. ela se alinhou. And her alignment, E esse alinhamento, because she hid the spies, porque ela escondeu os espias, everyone in that city died todos aqueles da cidade morreram, except for her menos ela and her entire family. e a família dela inteira. And you're wondering, E você tá aí se can perguntando: God use será que Deus pode me usar because of my past?
por causa do meu I've passado. come to tell you. E eu vim para te If you dizer, align se yourself, você se alinhar, understand what Christ has done for you on the e cross. entender o que Cristo fez por você na cruz, God wants to give you ideas Deus quer te dar ideias that will save your entire que family. vão salvar a tua família inteira. Your entire family. A tua família inteira. She became a friend to the mission of God. Ela se tornou uma amiga da missão de Deus. God is inviting you. E Deus está te convidando. Will you act like my friend? Será que você pode agir como minha amiga? You already have the birthright. Você já tem o direito de nascença. It already belongs to you. Já pertence a você. If you have accepted Jesus into your heart, Se você aceitou Jesus no teu coração, you have believed that he died on the cross for your sins, se você já crê que Ele morreu por você naquela cruz pelos teus pecados, you already have access. você já tem o acesso. But some of us Mas alguns de are nós not living in full access não estamos vivendo no acesso of the pleno relationship of God. do relacionamento com Deus. And I've come to ask you, E eu vim para perguntar para você: will you allow yourself você pode se permitir to live a viver in full access? no acesso pleno? Meu Deus. So, Então, for example, por exemplo, your house, sua casa, your children. seus filhos. How many minds do we have? Quantas mães a gente tem aqui essa noite? Oh, muito, meu Deus. Okay. Tudo bem. How many aunties do we have in here? Quantas titias a gente tem aqui? Okay. How many of you have children in your life that you would allow to come into your house? Quantas de vocês têm crianças na vida de vocês que vocês permitiriam entrar na sua casa? Muito bom. Okay. Because I want to make sure this makes sense to you. Porque eu só quero me certificar que isso faz sentido para você. In your house, Na sua casa, your children teus filhos, don't always ask you, Mike, can I go in the refrigerator? eles nem sempre te perguntam: mãe, eu posso abrir a geladeira? Why? Por quê? Because they have access. Porque eles têm acesso. Why? Por quê? Because they're your children. Porque eles são teus filhos. Your house A tua casa is their house. é a casa deles. Even grown-ups. Até mesmo pessoas mais velhas. When I visit my parents in America, Quando eu visito meus pais na América, I still go and open the refrigerator. eu vou na casa deles e eu abro a geladeira. Why? Por quê? They're my parents. Porque eles são meus pais. But I'm not going to come to my friend's house Mas eu não vou entrar na casa de uma amiga and minha just open her e só começar a refrigerator. abrir a geladeira dela. My mom taught me better. Porque a minha mãe me ensinou melhor que isso. Unless she tells me my house is your house, let's go. A não ser que ela fale assim pra mim: a minha casa é a sua casa, então vamos. But you have access. Mas você tem acesso. Your children have access. Teus filhos têm acesso. If you're married, your husband's not going to say, wife, Se você tá casado, se você é casado, teu marido não vai dizer: mulher, I'm thirsty. Can I go in the refrigerator? eu tô com sede, será que eu posso pegar uma água na You look at him geladeira? and say, por quê? Você vai olhar pra ele e vai dizer: por quê? Como? Why? Por quê? This is your house. É a sua casa. He has access. Ele tem acesso. The same principle. O mesmo princípio. You have access Você tem to acesso being a friend of God. sendo uma amiga de Deus. Now let me tell you my Agora story. deixa eu te falar a minha história. Many years ago, Muitos anos atrás. when I was in college, Quando eu estava na faculdade. many years ago, Muitos anos atrás. I had the opportunity. I left college for a break to go home. Eu tive uma oportunidade, eu saí da faculdade durante um período de intervalo ali para poder ir para casa. And this is what I want to say. I think I was 19 or 20. Eu acho que eu tinha tipo Meu 19 ou 20 anos. 20 something years ago, that's all I'm going to say. 20 e poucos anos atrás é tudo que eu vou dizer. I went home for a visit. Eu fui para casa para visitar. I ended up meeting this producer. E aí eu conheci esse produtor. In America, he was super famous. Na América ele era super famoso. All the big stars of America Todas as grandes estrelas da América, that were artists and sung, que eram artistas e que he cantavam, produced them. ele produzia eles. And I had the opportunity of meeting his brother. His brother introduced me to him. Eu tive a oportunidade de conhecer o irmão dele me apresentou ele. I ended up going to their studio. E eu fui lá no estúdio deles.
And he was like, sing for me. E ele tava assim, canta pra mim. So I sang something. E eu cantei uma coisa. They were like, oh, we like your voice. E eles estavam tipo, a gente gosta da sua voz. They're like, we want to present an opportunity for you. Eles estavam tipo, eu quero apresentar uma oportunidade pra você. We want to present an opportunity for you. A gente quer apresentar uma oportunidade pra você. We want you to become the next Ashanti, but Christian Ashanti. Nós queremos que você seja a próxima Ashanti, mas uma Ashanti cristã. And at that time, E naquele tempo, I don't know what female artist is big in Brazil. eu não sei que artista assim, mulher é grande no In the Brasil, secular arena, na arena secular, but this was Ashanti in America mas essa figura era Ashanti na América, during that time. durante aquele tempo. I said, wow, E eu falei, uau, meu Deus, meu Deus, Jesus is going to open a door for me. Jesus abriu uma porta pra mim. I'm so happy. Tô tão feliz. Muito feliz. So, Então, me and the producers, we spoke a little bit, we talked. eu e os produtores, a gente conversou um pouco ali. They're like, let's get the process started. E a gente tava tipo, vamos começar o processo. How many know all processes aren't God? Quantas de vocês estão vivendo um processo com Deus? Sometimes it's just what we want. Algumas vezes é só aquilo que a gente quer. So I said, okay, sure. E eu disse, tudo bem, vamos. So they said, okay, when you go back to school, because my break was about to be over, E eles disseram, tudo bem, quando você voltar para a faculdade, porque o meu intervalo que eu tinha estava prestes a terminar. we're going to come to school, to your school with a couple other producers. A gente vai visitar você na sua faculdade com alguns outros produtores. Because I had an event that I was singing at. That was a big event there at school. Porque tinha um evento que eu iria estar cantando nesse evento. Era um evento grande da minha faculdade. They're like, we want to record you. We want to see you in front of people. E eles estavam tipo, a gente quer ver você, a gente quer gravar você para outras pessoas. Okay, let's go. Eu disse, tudo bem, I vamos. went back to school. Eu voltei para a faculdade. I woke up in the morning. Eu acordei de manhã. My head was pounding. A minha cabeça estava My latejando. body was aching. O meu corpo estava doendo. My throat was so sore. A minha garganta estava arranhando tanto. I asked somebody to help me to the nurse's office. Eu falei para alguém me ajudar até a enfermaria. And the nurse said, E aí a enfermeira disse, I can send you to the hospital, eu posso te mandar para o hospital, but I already know what you have. mas eu já sei o que você tem. You need to go and sleep. Você precisa ir, precisa dormir. You do not need to leave your room Você não precisa ficar saindo do seu because quarto you have agora, pneumonia. porque você tem pneumonia. I woke up the next day Eu acordei no dia seguinte, after getting back to school depois de ter voltado para a faculdade, with pneumonia. com pneumonia. Meu Deus, I have to sing at this event. Eu tenho que cantar nesse evento. I only have a week Eu só tenho uma semana to prepare. para me preparar. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Sim, é verdade. Paula? Can you stand, Você Paula? pode se levantar. God has not forgotten. Deus não esqueceu. Everything He told you Tudo que Ele falou para você is for you. é para você. God is changing and shifting your entire mind Deus está mudando e transformando toda a sua mente. because God has put a project inside of Porque you Deus colocou um projeto dentro de that's você going to change a lot of women que vai mudar muitas mulheres who are single mothers, que eram mães solteiras, who are broken. que estavam quebradas, God's going to use e you. Deus vai usar você. You're going to be like a counselor. Você vai ser como conselheira. God's going to use your voice Deus vai usar a tua voz to tell your story. para contar a tua história. And these women E essas mulheres are going to know who God is. vão saber quem Deus é. You're going to invite E them você vai convidá-las into friendship with God. para uma amizade com Deus. Some of them are going to want friendship with you, Algumas delas vão querer uma amizade com which você, will be beautiful. que vai ser lindo. But you're going to lead them. Mas você vai To levá-las friendship with God. a uma amizade com Deus. And I saw an army of women rising E eu vi um exército de mulheres sendo levantado because of your story. por causa da tua história. Women with confidence. Mulheres que tinham confiança. God says, Deus diz, give me 4 weeks, me dê 4 semanas. then give me 7 months. E aí me dê 7 So you're going to see meses. the first breakthrough in 4 weeks. Você vai ver o primeiro romper em 4 semanas. And then in 7 months, E aí dentro de 7 you'll see things meses, start coming into você vai place. ver as coisas começando a entrar no seu lugar. God said, what died, Deus diz, o que morreu, what you literally laid on the o que altar, você literalmente colocou sobre o altar, it's almost like you gave something up. é como se você literalmente tivesse entregado God algo. says, I'm going to rebirth Deus it, diz, eu vou fazer nascer novamente. and I'm going to cause your life E eu vou fazer a tua vida to be a testimony ser um testemunho of who I am. de quem eu sou. And in nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém? Does that make Faz sense? sentido? Ótimo.
So I only had a week to prepare myself. Então eu só tinha uma semana para me preparar. I was so sick. Eu tava tão doente. I was so sick. Eu tava tão doente. I had even asked a friend of mine to write a song for me. Eu tinha até pedido para um amigo meu escrever uma música para mim. I had literally conformed myself. Eu tinha literalmente me arranjado toda. The Assim. song that my friend wrote for me. A música que meu amigo escreveu para mim. Let me just say this. I was a worship leader then. Deixa eu falar assim, eu era uma líder de adoração na época. Just worship. Só adoração. So I understood worship Então eu entendi a adoração. and the cost of what came out of my mouth. E o custo daquilo que saiu da minha boca é aquilo que muda a Whatever I atmosfera. sung E qualquer momento que eu was cantava, depositing in the atmosphere. era aquilo que era depositado na atmosfera. And the word that my friend wrote for me E as palavras que meu amigo escreveu para mim was completely opposite of glorifying God. era completamente o oposto do que glorificava a Deus. It was so, it Era tão, wasn't even me, não era nem eu assim. but I wanted the contract. Mas eu queria o contrato. And God was my friend E Deus era o meu amigo. and He protected me. E Ele me protegeu. He allowed me. Ele me permitiu. I'm not saying He made me sick, Eu não estou dizendo que Ele fez eu ficar But doente. he allowed me. Mas Ele permitiu to have to be sick que eu ficasse doente. so I didn't go the wrong path. Para que eu não fosse no caminho errado. It says it in Romans 5. Em Romanos 5 diz These trials que essas tribulações and these problems e esses problemas, no verso 3, help us to endure. nos ajudam a perseverar. So I called my friend. I could hardly move. I said, I can't sing your song. Desculpa. Então liguei para o meu amigo, eu nem conseguia, quase não conseguia me mexer. Eu disse, eu não posso cantar a sua música, desculpa. Oh, listen to. I'm getting before myself. I didn't call him yet. Desculpa, eu tô adiantando a minha história. Eu nem, não te liguei para ele ainda. So I laid in bed. What am I gonna do, Jesus? Então eu me deitei na minha cama, o que é que eu vou fazer, Jesus? And then if noise is sensitive to you, cover your ears, por favor. E aí, se você é sensível a barulho, você pode tampar o seu ouvido nesse momento. You got it? Okay. Se você, if it's se você é sensível. desculpa, Ted. Desculpa, técnica. My door. A minha porta. Okay, I'm done. Desculpa. Ótimo. Who can be at my door? Alguém batendo na minha porta. Demetria, Demétria, open the door. abre a porta. Meu Deus, I can't get up. I'm not opening the Meu door. Deus, eu nem consigo me levantar, eu não vou abrir a porta. I'm sick. Eu tô doente. Open the door. Abre a porta. My mom called me. A minha mãe me ligou. This is a guy who is like a brother to me. Isso era um rapaz que ele era tipo um irmão pra mim. And I used to call his mom too, because he's like a brother. E eu chamava a mãe dele de mãe também, que ele era um irmão pra Mom mim. called me. A minha mãe me ligou. And she said that you and I have to get to DC right now. E ela disse que eu e você, a gente tem que ir pra DC agora. Get to DC? Pra DC? I can't even get out of bed. Eu nem consigo sair da cama. I can't open the door. Eu não consigo nem abrir a porta. He calls his mom. E ela liga pra mãe Mom, dele. Demetria's not opening the door. Mãe, a Demétria não quer abrir a porta. She says, why? Eu disse, por quê? Because she's sick. Porque ela tá doente. She said, pack her up. Ela disse, arruma as coisas dela. Wrap her up. E enrola ela toda. You drive. Você dirige. Get her here to DC. E traz ela aqui pra DC em Washington. I'll give her soup. Eu vou dar pra ela uma sopa. I'll give her medicine. Eu vou dar pra ela um remédio. Because you have to get to the concert. Porque você precisa ir pra aquele concerto. And at that time, there was a guy named Israel Houghton. E aí naquele tempo tinha um rapaz chamado Israel Houghton. He's very large in Spanish-speaking countries Ele é muito grande assim em países que falam espanhol. and in America. E na América. Have you guys ever heard, I am a friend of God. Vocês já ouviram essa He música? calls me friend. Ele me chama de amigo. That's a song we need to sing tonight. Essa é a música que a gente precisa cantar essa noite. He's the one that wrote that. Ele é o cara que escreveu essa música. And this is when Israel wasn't grande. E aí nessa época foi quando Israel não era tão grande assim. I'm telling you all this because you have to understand the bigger picture. Eu tô falando isso pra vocês porque vocês vão precisar entender o contexto geral. But Israel was speaking at colleges and singing at colleges. Mas Israel estava pregando e cantando em colégios e em universidades. And it was expensive sometimes to go in. E era caro às vezes para ir. But we had free tickets. Mas a gente tinha uns ingressos de graça. His mom said, A mãe I dele know disse, eu sei. Demetria needs to be here. A Demétria precisa estar aqui. So pack her up.
Então, arruma ela. So he tells me all this on the other side of the door. Então ele me falou isso do outro lado da porta I ainda. crawl to the door, I open the Eu door, engatei a porta, eu abri a porta, ele entrou. grabs my bag, Ele pega a minha he just mala starts throwing stuff e in. ele começa a jogar um monte de coisa dentro. Put a blanket around me. Ele colocou assim um lençol ao meu He redor. helped me walk to the car. Ele me ajudou a andar até o carro. We drove to E DC, a gente foi até got to DC. the house. E a gente chegou na casa. She medicated me. E ela me medicou. She fed me soup. E ela me alimentou de We sopa. went to the E concert a gente foi pro show. at a college campus. Num campus universitário. And when I get there, E quando eu cheguei lá, 2 men, 2 homens. one on my right and one on my left, Um na minha direita e um na minha esquerda. literally had to help me walk it Literalmente tinham que me ajudar a entrar lá. because I was that sick. Porque eu tava doente This was assim. before COVID. Isso foi antes do Covid. And I was hurting. E aí eu tava They com set me in the dor. back and I sat down. Eles me sentaram assim aí na cadeira lá atrás, eu sentei. And the concert began. E aí o concerto It começou. was like a worship concert. Então era como se fosse um show de adoração. And the first song E a primeira música era is it I'm trading my sorrows, Holy Spirit, or is it? Yes. I'm trading my sorrows, I'm trading my pain. Eu estou trocando as minhas feridas, eu estou trocando as minhas dores. I'm laying it down for the joy of the Lord. Eu estou colocando tudo, derramando tudo pela alegria do And Senhor. something inside of me, E algo dentro de mim, as a worship leader, como líder de I adoração, identified eu with what was identifiquei being sung. aquilo que estava sendo cantado. And this is how the Holy Spirit works. Isso é como o Espírito Santo He trabalha. will begin to drop ideas inside of you. Ele vai começar a depositar ideias dentro de When você. you align yourself Quando você se alinhar to be in the place you are supposed to be, para estar no lugar que você deve estar. even when you're in pain, Mesmo quando tá doendo. even when you cannot breathe, Mesmo quando você nem consegue respirar. even when you cannot walk, Mesmo quando você não consegue nem andar. He'll bring people along your E side você traz pessoas pro teu lado to help you walk. para te ajudarem a andar. So they carried, I sat down, they sung the song. Então eles me levaram, eles me And I said sentaram. to myself, E eu ouvi, eu falei para mim The mesma. least I can do O mínimo que eu posso fazer is stand up. é me levantar. The least I can do is worship. O mínimo que eu posso fazer agora é adorar. So as my body was aching, Então, enquanto meu corpo estava doendo, I pushed myself up on the seat. eu fiz uma força e me levantei no meu I lugar. leaned on the seat. E aí eu me apoiei no meu I began lugar. to sing the song Eu with them. comecei a cantar música com When I eles. sang the E song, quando eu cantei a música, everything tudo in the room, dentro daquela sala ficou escuro. we're gonna try this again, okay? Vamos tentar isso. I know I juntos. speak English. Eu sei que eu falo And you speak inglês e Portuguese. você fala português. We're gonna try it Mas a together, gente vai okay? tentar juntos, tá bom? Everything in the room Tudo no ambiente When- ficou escuro. literally, Literalmente. I went into a vision. Eu tive até uma visão. I couldn't see anyone. Eu não conseguia It ver was as ninguém. black as these walls, but all Era como over. se fosse preto assim nessa parede, mas no ambiente todo. And audibly, E aí audivelmente, I heard the Lord say eu to me, ouvi o Demetria, Senhor dizer para mim, Demétria, your voice belongs to me. a tua voz pertence a mim. You cannot compromise Você não pode comprometer, because I'm calling you to the nation. porque eu tenho te chamado para as nações. There will be people who will be healed. E haverão pessoas que serão curadas. There will be people who will know me. Haverão pessoas que me conhecerão. So you cannot go down this Então road. você não pode seguir por esse caminho. And all of a sudden, E de when he repente, said that, quando ele falou isso, when I went into the vision, quando eu tentava ter essa visão, they were on the first song. eles estavam na primeira It música. felt like 4 or 5 minutes. E aí eu senti como se estivesse há 4 e 5 But minutos when a I visão. came out of the vision, Mas quando eu saí daquela they were on the visão, last song. eles estavam na última música. I was in the vision for an entire Eu hour. estava dentro daquela visão por 1 hora inteira. And when God said this to me, E quando Deus falou isso pra mim, all the lights came back on. todas as luzes se acenderam novamente. I had a tear. Eu tinha uma It lágrima. was so hot, I remember. E era tão difícil assim, eu lembro fell off disso. my face. E aí escorria do meu When it rosto. fell down, E quando caiu,
My body stopped hurting. O meu corpo parou de doer. I was completely healed. Eu fui completamente I curada. didn't have a fever. Eu não tinha mais febre. And I said, yes, God. E eu disse, sim, My Deus. voice belongs to A minha you. voz pertence a ti. My voice belongs to A you. minha voz pertence a ti. I won't go down this Eu road. não vou por esse caminho. I want to be your friend. Eu quero ser a tua amiga. And I want to live a supernatural E life. eu quero viver uma vida sobrenatural. And I said all that to say, E eu disse tudo isso aqui pra você, pra poder falar. you do not need my encounter. Você não precisa do meu encontro. But God wants to encounter you Porque Deus quer te so encontrar. that you don't go down the wrong Pra que path. você não vá pelo caminho errado. And you don't get caught up in your E situation. você não fique presa nas suas And you circunstâncias. don't get caught up in your doubts. E você não fique presa nas suas But dúvidas. you understand what Mas que Christ has done você for you. entenda o que Cristo fez por você. And by faith, E através da you will fé, say yes to God. você dirá sim pra Deus. And by E faith, pela fé, you'll be able to love your você vai children. começar a conseguir amar os teus filhos. You'll be the wife that God called you to Você be. vai ser a esposa que Deus te chamou pra ser. You'll be the woman God called you Você to vai ser a be. mulher que Deus te chamou pra ser. And right E now, agora, I believe eu that He creio wants to touch que Ele you. quer te tocar. That He wants to Que encounter Ele you. quer te encontrar. Again, you don't need my De novo, você encounter. não precisa do meu You need an encontro. encounter with God for Você yourself. precisa do teu encontro com So if Deus. you will lift your hands all over the Então, se room. você, nesse auditório inteiro, levantar as tuas mãos agora. God became my friend Deus se tornou meu amigo. because He was honest with me. Porque Ele foi honesto comigo. Who I am. Sobre quem eu sou. And now I travel all over the world. E agora eu viajo o mundo inteiro. Not because of my glory, Não por causa da minha glória, because of His. mas por causa da dele. So you don't have to lift your hands high or you can lift them low. Just say, God, Então here você não I am. precisa levantar tuas mãos bem altas. Você pode se levantar baixinho se quiser, mas só diga assim: Deus, eis-me aqui. I want to be your friend. Eu quero ser tua amiga. Teach me Me ensina how to be your friend. a como ser tua amiga. Teach me Me ensina how to accept a como aceitar who you are in me. quem você é em mim. Teach me Me to ensina live by faith a viver pela fé and know that I've been made right inside of you. e a saber que eu fui feita justa diante Let de me live with the peace ti. of God. Deixa eu viver com a paz de Deus. Meu Deus. Now let Him touch you. Agora deixa Ele tocar você.